Olá pessoal, mais um vídeo para a coleção. Bom, esse sábado eu participei de uma vivência muito interessante, a minha terceira vivência, digamos assim, em atividades xamânicas, né? Ligadas ali com a parte de índios, com a parte de xamãs, com outras culturas também, né? E a primeira delas, já narrei, tem vários relatos no blog, vocês podem entrar na caixinha de pesquisa ali e colocar ayahuasca, então vai ter bastante coisa lá, são 7 vivências bem relatadas, bem descritas, assim, com bastante coisa interessante. E não diria que foi a primeira, porque na minha parte de infância eu tive muito contato, né, com essa parte de florestas, de campo. Tenho assim uma participação indígena na minha família muito forte, muito intensa, né? Principalmente do Rio Grande do Sul. E mais recentemente, assim, nesse caminho que eu faço com o reiki, com terapias, então aí teve a ayahuasca, que foi bem marcante. Um pouco tempo depois eu experimentei a vacina do sapo, né, o Cambô, muito legal também, experimentei 2 vezes, também tem no blog, podem pesquisar que tem os relatos lá. Foi bem intenso, rápido e intenso, o Cambô. E já há algum tempo eu vinha namorando um pouquinho com o Temascal. E não surgiu oportunidade, não conhecia ninguém como referência, assim, aí foi deixando, né, foi passando o tempo esperando. Então, recentemente, eu conversando com um amigo meu, que eu fiz algumas iniciações com ele, e ele me relatou e me convidou também para participar de uma cerimônia de Temascal aqui na região. E eu fui até lá no sábado, né? Foi muito interessante. Vai ter depois ali no final do vídeo o endereço do Facebook deles, o endereço do Facebook do pessoal, do Ionel. E aqui no vídeo eu vou relatar um pouquinho mais, né, sobre a experiência. Bom, falando um pouquinho do Temascal, o Temascal é uma vivência xamânica onde se unem os 4 elementos: água, o ar, o fogo e a terra. E o Temascal é uma cabana, tipo de uma oca, né, baixa, não se consegue ficar de pé dentro dela, no máximo de joelhos, dependendo da pessoa. Eu consegui ficar de joelho em alguns momentos. E redonda, e no centro a gente tem eles cavam um pouquinho no solo e é onde eles colocam umas pedras quentes, né, que eles chamam de avós também. Em frente à cabana nós temos uma fogueira, onde as pedras são aquecidas, né, elas ficam vermelhas mesmo, ficam bem quentes. Então nós temos a união do masculino e do feminino. O fogo representa o masculino e a cabana representa o feminino, representa o útero da terra. E as pedras que são primeiro aquecidas e levadas do fogo para dentro da cabana é considerado o sêmen, é considerado a fecundação, né, que vai ocorrer no útero ali com as pessoas lá dentro. Esta cabana ela é toda fechada, toda vedada, com cobertores, com lonas e várias formas de fazer isso. Então, ali dentro se forma realmente um campo de energia muito intenso, muito ligado com a terra, né, com a questão feminina, energia yin. Como ela é fechada, tende a se concentrar energia, o ar, o vapor que é usado, o calor também ali dentro. Por isso que é conhecida também como cabana do suor, né? É uma experiência de purificação muito intensa. O corpo físico é realmente testado, é levado a alguns limites, né, de
da gente aguentar, da gente conseguir aguentar, passar por toda a vivência, certo? E isso é interessante, essa questão dos limites, eu vou conversar um pouquinho depois também sobre isso. Então a cerimônia ela começa uma hora ou duas antes, né, acendendo a fogueira, colocando as pedras, todo um ritual. O pessoal vai chegando, vai se aproximando, vão preparando a cabana, o Temazcal em si, e depois a gente faz um processo rápido ali de purificação com ervas e tudo, com alguma coisa de agradecimento, de preparação, e se entra no Temazcal engatinhando, né, em contato bem íntimo com a terra, no sentido horário, e as pessoas vão se acomodando dentro da cabana. Normalmente são duas pessoas, ou uma pessoa, né, o homem da medicina, como eles chamam, que vai fazer a colocação dos materiais que vão ser utilizados, dos equipamentos, e também trazer as pedras para dentro da cabana. A cabana ela tem 4 fases, né, ou 4 elementos, ou 4 direções. A primeira delas é o contato com a terra, corpo físico. Depois temos o ar, né, a comunicação, o pensamento. Depois a gente chega na água, que é o nosso corpo emocional, os sentimentos, as emoções. E por último, o fogo, a energia, o espírito. O fogo é o mais intenso, né, diga-se de passagem. O processo é interessante, ele é bem calculado, ele é bem planejado, né? O calor ali dentro ele vai crescendo. Então, no começo são colocados 5 pedrinhas, né? 5 avós representando, né, as 4 direções e mais uma no meio. O homem da medicina entra, ele fecha a tenda, então fica realmente fechado lá dentro, bem intenso, e começam uma série de cantos, batidas de tambor, né, alguns insights que sobrevêm, algumas preces de agradecimento, algumas orações, e é jogada em cima das pedras quentes ali água, de tempos em tempos, produzindo um vapor. Também é colocado isso através de algumas ervas, e mais uma tigelinha com um tipo de não sei dizer o termo correto, que ele é polvilhado assim por cima das pedras, que também gera um processo de purificação, como se fosse realmente uma erva, alguma coisa assim. Então, essa é a primeira etapa. Ela deve durar em torno de uns 30 minutos, eu acredito, talvez um pouco mais. O processo todo dura em torno de 2 horas e meia, 3 horas. Ao final do qual a gente tem já algumas vivências, já tem um início de processo de purificação, principalmente corporal, né? O corpo vai começar a suar, vai aquecer e a gente vai transpirar. A gente ingere bastante água normalmente antes do processo, e para promover, né, essa transpiração, essa purificação, essa colocar para fora de toxinas, de bactérias e coisas assim que estejam no nosso corpo físico. No final, ele abre, sai, busca mais 5 pedras e se inicia o ciclo do ar. Também com algumas rezas, com algumas músicas conduzidas com tambor, e a gente fecha essa questão do ar. São invocados, né, espíritos e animais ligados com o ar. Termina, ele abre de novo, sai, pega mais 5 pedras e começa a fase da água. Nessa fase a gente ingere um pouquinho d'água também. Nesses intervalos a pessoa, se passar mal, se não se sentir bem, ela pode sair da cabana, né, e pode, digamos assim, abortar o processo e cancelar e desistir, alguma coisa assim, tá? Se for muito intenso. E no final a gente tem a entrada do elemento fogo. As pedras vão ficando maiores com o tempo, né? E até pelo acúmulo de pedras, a intensidade de calor e de umidade dentro da cabana fica muito mais intenso.
Mas isso também pode ser regulado, principalmente pelo tamanho das pedras, né? A gente pode ter uma intensidade muito maior. O corpo vai esquentando, todo o nosso corpo, inclusive os ossos, né? É uma expressão interessante que a gente ouve no final, que até os ossos estão quentes. E o processo de purificação vai se aprofundando. O suor vai aumentando, né? E a gente vai entrando realmente num estado alterado de consciência, que vai se modificando. Apesar de que não se consegue assim não se consegue um relaxamento, uma aquietação da mente, até pelos intervalos, né, para a mudança dos elementos. Pelo tambor, que como ele está muito próximo assim, o toque é muito alto e incomoda um pouquinho os ouvidos. E também pelas pessoas, né, ao redor, a cada movimento, o homem da medicina pede, o xamã pede que cada um faça uma prece, que cada um faça um agradecimento, que cada um se manifeste de alguma forma, né. É bem atencioso o cuidado com todos os integrantes. E passar por esse processo é muito bom, é muito interessante, sobre vários aspectos, né, como purificação, de a gente cumprir uma etapa, como superação de limites, superação de uma meta que a gente tem que ir até o final e aguentar. E isso gera um certo orgulho, né? Gera um certo orgulho ao final do processo. A purificação eu vejo que ela é mais física, no aspecto assim de emocional, talvez um pouco de controle, um pouco das emoções. Os pensamentos, eu acho que pode variar bastante. Eu consigo me manter bem focado no agora, no momento presente ali, né, observando. A cabana ela fica praticamente no escuro, a gente não tem noção das pessoas ao redor, a menos que ela se movimentem e tudo, apesar de ser um pouquinho apertado, ser um espaço pequeno, a gente não tem muita ideia de como é que estão as outras pessoas. Fica-se com um calção ou com uma sunga, né, tira-se o restante da roupa toda, porque vai suando e não tem como ficar. As mulheres ficam com um biquíni, alguma coisa assim, ou com alguma camiseta, né, conforme também não se sentirem muito à vontade de tirar a roupa. O contato com a terra é muito intenso, né? Com o chão ali, da gente estar sentado, a gente passa a maior parte do tempo sentado, apesar de que eu deitei, e é permitido deitar algumas vezes, eu fiquei de joelho por alguns momentos também, em algumas situações, né? experimentando as possibilidades. E a purificação é bem intensa, a gente sai ao final do termascal com o corpo muito quente, com uma percepção física muito intensa, com uma percepção de momento muito intensa. Ao final do termascal a gente sai, se forma uma fila, as pessoas dão as mãos e se vai até um local para ou tomar um banho de rio, de riacho, que estiver disponível, ou com água, né, de uma fonte ou de uma coisa assim. A água é normalmente gelada e o corpo está bem quente, então é um momento assim de dar um choque bem intenso, mas a gente volta realmente pro corpo, né? Se sai do termascal num estado de consciência alterado, né? Porque a pressão toda que tem lá dentro, o calor, a umidade que vai, um calor úmido que vai penetrando na gente, vai alterando, vai tirando a gente do nosso prumo normal. Depois do banho, a gente volta ao redor da fogueira, se faz uma prece de agradecimento, né? Parte toda ritualística, varia muito de xamã para xamã, conforme a linha que ele segue, e ao final a gente faz uma partilha de alimentos, de frutas, assim, para recompor um pouco o corpo físico. Não tivemos uma partilha de percepções, isso eu penso que é um ponto que é interessante de se acrescentar. Cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma percepção, mas a gente fica conversando ali informalmente e após o final, até o pessoal diz que o pessoal vai indo embora e a gente consegue trocar e ver como é que as pessoas perceberam, como é que as pessoas vivenciaram. Bom, no geral, um ponto assim que eu acho muito interessante, que eu acho muito
marcante é essa superação de limites mesmo, né? Ficar sentado, agachado, o corpo vai cansando, o corpo vai se debilitando um pouco, o calor que vai não crescendo assim também começa a incomodar a partir de um determinado momento e vem aquele pensamento, né? O que eu estou fazendo aqui dentro? Isso assim, é típico, né? A frase mais assim que a mente vai emitir essa frase em algum determinado momento. Com a ayahuasca também ocorre isso. Com o Cambô, pela rapidez assim de atuação e pelo impacto bem menor, eu achei, não se chega a pensar. Mas na ayahuasca e na cabana a gente pensa, né? O que eu vim fazer aqui dentro? Podia estar em casa, vendo um filme quentinho, ou tomando um chá, vendo um filme, qualquer coisa, mas vim para cá, né? E algumas pessoas realmente não aguentam a intensidade. Se o xamã ali não souber dosar esse aumento de temperatura, essa sequência do processo, a pessoa realmente acaba se sentindo mal, às vezes pode vomitar, alguma coisa assim, e aí acaba saindo dos intervalos. Nesse que nós participamos, tínhamos ali 3, 4 pessoas novas, mas todas elas aguentaram até o final. As demais já tinham tido essa vivência, né? E colaboraram, compartilharam com a gente, assim, trocaram informação, passaram dicas sobre como se comportar. Foi bem interessante. Gostei muito da condução, foi um casal que fez a condução, o Leonel e a Michelle, né? E eles dividiram, assim, o trabalho, ficou muito interessante, ficou muito bom. A parte de músicas também, alguns integrantes que já tinham um pouco de experiência que quiseram participar também cantaram, conseguiram expor, né, da vazão, essa energia, essa necessidade que vem de dentro da gente de compartilhar. Estava chovendo, antes atrapalhou um pouquinho, e quando a gente ficou esperando no carro para não se molhar muito, quando a gente foi para o momento de iniciar realmente a cerimônia, a chuva parou. Foi bem interessante, parou a chuva completamente, o céu abriu um pouco, né? Tava frio, aqui no sul estamos no inverno. O chão da cabana é frio, é gelado, mas é interessante porque ele dá um contraponto, né? Em cima acumula um ar quente que vai subindo das pedras, então a parte de cima assim ela é mais quente, mais carregada, a parte de vapor. Na parte de baixo a gente tem a parte do chão, assim, da terra mesmo, que é mais fria, o ar está um pouquinho mais gelado, assim, ainda não está se misturando tanto. E a gente fica sentado a maior parte do tempo, deita-se, né? Nos intervalos o xamã pede para todo mundo sentar novamente. Eu experimentei também ficar de joelhos por alguns períodos em várias situações dessas, né? E me senti muito bem, me senti leve, bem tranquilo no final. Suei bastante na região da boca aqui, senti realmente saindo alguma coisa, algum tipo de toxina, alguma coisa assim. A parte da barriga também foi bastante, a parte da barriga, as pernas também. A gente acaba ficando um pouco enlameado, porque esse suor e essa umidade que vai entrando dentro e se concentrando, ela vai indo para a terra, e no sentar, no deitar, no rolar, às vezes a gente fica na posição fetal, alguma coisa assim, o corpo vai se enlameando mesmo, a gente vai entrando em contato com a terra, né, com essa questão de útero, assim, vai se voltando muito para esse momento. Promove, como o corpo da gente é elevado realmente a um certo limite, promove que a consciência ela se foque realmente no corpo e no que está acontecendo ali no momento, né? Seja aquela ânsia, dificuldade para respirar, aquela ânsia de querer se movimentar ou de querer sair, de brigar consigo mesmo, a consciência se foca muito, né, no corpo físico e no momento presente, né? A gente esquece trabalho, esquece problemas, esquece planos para o futuro, esquece benefícios de coisa e tal, e a gente está ali vivenciando aquilo, acompanhando as músicas, acompanhando todo o processo, a mudança, o calor que vem, o suor, e ver como é que o corpo reage, se a gente aguenta ou não aguenta. Então,
há um momento de foco muito intenso no corpo físico, e o corpo físico representa o agora, né? Esse momento que a gente está vivendo. Não há para o corpo o futuro e o passado. Passado há como lembranças, como memórias, né? Mas para o corpo é o que está acontecendo ali. Se estou me sentindo mal ou não, se estou me sentindo bem ou não. E meu corpo reagiu muito bem, me senti muito bem ao longo de todo o processo. Uma das coisas que eu aprendi, principalmente com a ayahuasca, apesar de já ter um aprendizado disso em outras atividades físicas, né, exercícios físicos, mas é uma questão de limites. O corpo da gente ele tem um limite particular próprio, isso é muito importante e isso precisa ser respeitado. Né? Se a gente não aprende a respeitar, se a gente não respeita, a gente vai aprender a respeitar da pior maneira possível, que é através da dor, do sofrimento do corpo, né, do passar mal. Então, se você desempenha uma atividade física, uma corrida, um futebol, alguma coisa assim, e não souber graduar, a sua força, o dispêndio de energia, vai gerar uma lesão, vai gerar um problema. Então a gente traz esse aprendizado para a atividade xamânica. Na ayahuasca, por exemplo, minha grande aprendizagem foi a dose da ayahuasca. Eu comecei tomando em torno de 200, 250 ml, o que me causava, assim, fisicamente, uma resposta muito ruim, muito complicada. Conversando com o xamã, eu fui pedindo, fui solicitando e eu fui reduzindo a dose. Na minha última vivência, eu devo ter tomado 2 goles, que dá aí em torno de 50 ml, talvez. E eu tive o mesmo nível de vivência, a mesma alteração, os mesmos efeitos, sem grandes problemas. Então, quando eu estava no Temascal, a primeira coisa que eu notei foi essa diferença, né? Em cima muito quente, muito úmido, e embaixo úmido e um pouquinho mais frio. Então, quando o corpo cansava, quando o corpo se sentia já um pouco esgotado, mesmo a gente estando sentado, a gente se deita, seja para frente, até para dar uma folga para a coluna, para as costas, ou seja para trás, né? Ou de lado, em posição fetal. Então, a gente vai equilibrando, fica-se um pouco assim, recupera-se, o corpo se adapta muito rapidamente, e a gente senta de novo, a gente fica de joelhos, como eu experimentei ficar de joelhos, e pegar aquele ar mais intenso, mais quente que vinha de cima, né? Até porque, como a cabana ela é curvada, então a gente tem que, para ficar de joelho, a gente se aproxima mais do centro, a gente se aproxima mais das pedras, que é onde eles jogam as águas com as ervas e tudo mais. Então a respiração já fica um pouco mais difícil, né? No final eu lembro que eu inspirava o ar e se soltasse o ar pela boca, próximo à barriga, próximo à mão, assim, saía o ar, saía mais quente do que estava entrando, ou seja, dentro do corpo estava muito quente. Então eu fui graduando essas duas vivências, né? Essa energia do calor e essa energia desse frio. O chão um pouco frio, a gente deitava, as costas reclamavam um pouquinho, né? Aquele impacto gelado, mas como o corpo já estava um pouco quente, eu fiz isso a partir da segunda porta que eles chamam, que foi do ar. Então o corpo já levava um tempinho, se adaptava e acabava se aquecendo mesmo em contato com a terra. E quando eu levantei também, né, aí pegava aquele ar quente, aquela energia mais intensa ali. Então eu fui experimentando e adaptando o meu corpo com a vivência. Foi muito, muito positivo, eu consegui estar bem lúcido e bem atento a essas possibilidades, né? E aproveitar, acompanhar o ritual todo, a cerimônia toda, acompanhar esse processo todo do Temascal e me beneficiar com essas energias, né, com essa purificação que ocorreu. Foi algo assim bem marcante, uma vivência muito importante. Tanto como conhecimento do processo e de limites de corpo e de participação, quanto de resultado, né, em termos de purificação. Assim como a vacina do sapo, que a gente tem ali 3, 4 aplicações e depois a gente dá um tempo, e se dá um tempo entre uma aplicação e outra, eu acho que o Temascal também, de tempos em tempos, ele se torna interessante, né? A gente tem uma vida
muito agitada, muito corrida, e se come muita coisa que não faz bem para o corpo, se entra em contato com muitas energias que não fazem bem, né, para o nosso corpo, tanto físico quanto emocional, mental. Então, de tempos em tempos, passar por um Temazcal é importante. Eu acho que é útil e é válida como purificação. Acho que pretendo, assim, talvez uma vez a cada 6 meses, talvez uma vez por ano, alguma coisa assim, para poder realmente aproveitar, né, e vivenciar esse processo todo, entrar em contato comigo mesmo, também assim uma questão de agradecimento, né, de entrar em contato com a terra, com o agradecimento. O fogo também é algo assim que é um pouco raro hoje em dia nas nossas vivências, nos nossos contatos, né? O pessoal que mora no sul, que tem uma lareira, alguma coisa em casa até acende o fogo ali, mas acaba não vivenciando, né? Não parando às vezes, se entregando um pouco para receber, para efetuar essa troca energética. A água já é mais comum pelo banho, né? Já é mais comum pelo banho que a gente tem. Nem sempre é tão aproveitado, as pessoas às vezes são um banho muito rápido, muito prático. Então, o Temazcal nos oferece esse contato assim com esses elementos, essa questão de gratidão aos elementos, à terra, ao sol, né, que o fogo representa também. E isso é muito válida. A vivência é muito válida, a experiência. Recomendo que as pessoas tenham isso, que se tiverem oportunidade, entrem em contato, conversem, conheçam e se disponham a passar pelo processo, né? Mesmo que não aguentem até o final por algum problema físico, por algum problema assim mais complexo que venha à tona, mas que se vá até lá e se experimente. Principalmente quem está nesse caminho espiritual, quem está em busca de si mesmo, de autoconhecimento, é um momento muito especial de contato consigo mesmo, com seus limites. Então era isso, pessoal. O vídeo está ficando grande, né? O pessoal acaba não assistindo até o final e tudo, mas talvez eu desmembre um pouquinho mais outra hora. Era o que eu tinha para falar então sobre a Cabana do Sor, o Temazcal, né? Sem entrar em muitos detalhes assim, históricos, coisas assim. Compartilhar com vocês aí a minha experiência, essa vivência que eu tive. Obrigado.